Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, já deixa seu like, que o caso de hoje é aquele da Martha Roberts. No dia 7 de agosto de 1992, o casal Martha Doe Roberts e Alan Roberts tomaram seu café da manhã ali como de costume, e por volta das 9 da manhã o Alan ele saiu porque ele tinha um compromisso. O casal eles moravam numa região rural do Tennessee, nos Estados Unidos, e o Alan ele no dia anterior tinha recebido uma ligação de um possível comprador de uma das suas propriedades que estava à venda. Então ele vai até o local para encontrar com esse homem para poder mostrar-lhe a propriedade. Entretanto, ele fica esperando por volta de 1 hora e o comprador ele não aparece. Então o Alan ele vai embora e ele vai resolver umas outras coisas que ele tinha para fazer naquele dia. E ele acaba voltando para casa apenas à noite. Quando ele chega em casa, ele estaciona o carro e ele percebe que tinha algumas correspondências ali no meio do jardim, ali no meio do caminho. Então ele vai lá e junta essas correspondências. Parecia que a Martha provavelmente teria ido buscar as correspondências e quando ela estava voltando para casa, por alguma razão ela tenha deixado cair e acabou esquecendo de juntar, alguma coisa assim. Porém, quando ele entra em casa, ele percebe que a Martha ela não está, ele procura pela esposa e não a encontra. E ele vê que ela deixou a bombinha de asma que ela costumava utilizar, porque ela sofria crises asmáticas. E essa bombinha estava ali na pia da cozinha e ele achou aquilo muito estranho porque ela não ia a lugar nenhum sem aquela bombinha. Então ele começa a imaginar o que podia ter acontecido e então ele pensa que ela podia ter ido até o jardim para cuidar ali do jardim, tenha passado mal e tivesse lá desacordada, qualquer coisa assim. Então ele sai ali pelo jardim da casa e começa a procurar pela esposa, mas também não encontra nenhum sinal dela. Então quando ele volta para casa, ele meio sem saber o que pensar, ele não conseguia imaginar onde que a esposa teria ido àquela hora da noite. Mal ele entra em casa, ele recebe uma ligação. E nessa ligação, um homem que, segundo ele, tinha um sotaque ali asiático, dizia que estava com a Martha e estava pedindo um resgate. Porém, esse sequestrador ele acaba desligando antes de falar qual era o local que o Alan tinha que ir para entregar esse valor. O Alan então liga para a polícia, que vai imediatamente até o local. Lá, a polícia começa procurando por algo que pudesse indicar ali como teria acontecido o sequestro, quem era o sequestrador da Martha. Porém, eles não encontraram nada que indicasse a presença de outra pessoa ali na casa. Então, eles instalam um aparelho ali no telefone do casal e para poder rastrear caso o sequestrador fizesse uma nova ligação e também para poder gravar essas ligações. E não demora muito para o sequestrador ligar novamente e nessa ligação ele menciona que a Martha ela estava bem por enquanto, mas que ele sabia que a polícia estava ouvindo aquela conversa e que era para o Alan ele destruir a fita que estava gravando aquela conversa. Então a polícia entrega uma outra fita para o Alan, uma que não estava com nada gravado, e ele vai até a frente da casa e destrói essa fita. E a polícia ela consegue rastrear essa ligação, ela vinha de um telefone público que ficava ali na região, porém quando a polícia chega ao local, o sequestrador já não estava mais lá. A Martha e o Alan, eles já estavam casados, tinham 45 anos, e os dois eles tinham ali uma rede de lojas de peças automotivas. O negócio tinha sido um sucesso e na época dos fatos o casal já tinha se aposentado e eles tinham ali uma boa condição financeira. Tanto o Alan quanto a Martha, eles eram muito queridos ali na vizinhança que eles moravam, os vizinhos só tinham coisas boas a dizer sobre o casal. Então é claro que todos ficaram ali muito comovidos com o sequestro da Martha, principalmente porque aquela região era considerada um local muito seguro. O Alan ele fez um apelo para que o sequestrador ele libertasse a Martha e a polícia começou a interrogar alguns dos vizinhos. E praticamente todos os vizinhos falaram que o casal eles tinham uma boa relação, exceto um dos vizinhos que disse que percebeu uma certa tensão entre os dois da última vez que ele tinha ido à igreja e tinha encontrado os dois lá. Então a polícia ela acaba chamando o Alan para fazer ali um teste do polígrafo.
Ele aceita fazer o teste, vai até a delegacia e ele acaba passando no teste. Mesmo assim, a polícia ela mantém o Alan como um suspeito, principalmente porque é bastante comum nessas situações, quando não tem indicativo de outros suspeitos, a polícia começar investigando a pessoa mais próxima, que no caso era o marido da Martha, o Alan. E a polícia, além de trabalhar com essa hipótese do Alan ser um dos suspeitos, um outro possível suspeito era o tal homem que tinha ali combinado de ver a propriedade do Alan nesse mesmo dia que a Martha desapareceu. Então eles buscam no banco de dados todos os homens que tinham aquele nome, ou um nome parecido com o nome que o homem tinha dado ao Alan. E eles acabam interrogando todos esses homens e todos eles acabam sendo liberados. Então o Alan ele acaba se tornando o principal suspeito nessa investigação e a polícia chega a fazer uma busca ali na casa do casal e eles recolhem alguns itens, inclusive para fazer testes ali para ver se continham vestígios de sangue, porém todos os testes deram negativo. E apesar de tudo, o Alan ele continuava negando qualquer envolvimento no desaparecimento da sua esposa e ele continuou cooperando com os policiais. Porém, os vizinhos eles começaram a achar suspeita algumas das atitudes do Alan. Isso porque algumas semanas depois do desaparecimento ele teria voltado a uma rotina quase que normal da vida dele, como por exemplo ele tinha voltado a fazer ali frequentar aulas de danças que ele e a esposa costumavam fazer. Então os vizinhos acharam que ele não parecia assim muito abalado com o desaparecimento da esposa. E não muito tempo depois, alguns vizinhos começaram a receber ali umas ligações de um homem que tinha um sotaque asiático, da mesma forma como o Alan tinha recebido naquelas ligações do pedido de resgate. E nessas ligações, além de também pedir um resgate para os vizinhos, esse homem ele falava que o Alan tinha sim envolvimento no desaparecimento da Martha. E apesar dele afirmar que a Martha ainda estava viva e pedir um valor de resgate, ele nunca combinava um local para ser entregue esse dinheiro. E a polícia conseguiu rastrear algumas dessas ligações, e todas vinham de telefones públicos ali da região. Então o sequestrador teria feito uma nova ligação para o Alan, e nessa ligação ele diz que o Alan ele tem que escolher ali uma espécie de mediador. Então o Alan ele cita nomes de alguns conhecidos dele. O sequestrador não queria que fosse nenhum familiar, então ele menciona ali alguns amigos próximos do casal. E entre eles, o sequestrador acaba escolhendo o nome de Charles. O Charles ele era líder na igreja que o casal frequentava. Ele era casado, tinha 3 filhos e era um amigo próximo do casal. Então o sequestrador começa a ligar para o Charles para fazer ali as negociações do tal resgate. Até que um dia ele deixa uma carta na caixa de correspondência da casa do Charles. E essa carta ela tinha sido escrita usando recortes de revista, ou seja, ele recortou letras da revista para poder formar ali as frases da carta. E basicamente ele dizia que a Martha estava viva e pediu um resgate. Porém, isso teria acontecido ali no início de 1993, lembrando que a Martha ela foi sequestrada em agosto de 1992, então já tinham passado ali alguns meses, então a polícia ela queria que o sequestrador desse alguma prova de que a Martha estava mesmo viva. E a polícia também busca impressões digitais nessa carta, porém o Charles ele acabou mostrando essa carta para diversos vizinhos, então muita gente encostou ali na carta. Então a polícia teve muita dificuldade porque haviam muitas impressões digitais, mas eles acabaram descartando todas porque todas eram dos vizinhos e do Charles. A polícia então também instala um equipamento no telefone da casa do Charles para poder gravar as ligações. E eles colocam uma câmera escondida ali na casinha de passarinho que tinha no jardim da casa do Charles. E nessa câmera dava para ver, tinha visão ali da caixa de correspondência. Então, caso o sequestrador voltasse para deixar uma carta, eles iam poder filmar ali para ver quem que era que estava deixando essas cartas. E o Charles ele acaba recebendo uma outra ligação do sequestrador. E nessa ligação ele pede para falar com a Martha. E então ele teria ouvido a voz da Martha, o que provaria que ela estava viva. E ele entra em contato com a polícia e conta o que teria acontecido. Porém, ele não conseguiu gravar essa ligação, porque parece que o equipamento tinha dado ali qualquer tipo de problema e não conseguiu gravar. E não muito tempo depois, o Charles ele recebe uma outra prova que a Martha estava viva,
que foi um lenço que foi colocado na sua caixa de correio, e esse lenço era o lenço que a Marta estava usando no dia que foi sequestrada. Então, com isso, a polícia tinha certeza que através das imagens ali da câmera que estava escondida, eles iam conseguir ver quem tinha deixado esse lenço ali na caixa de correspondência do Charles. Porém, novamente, quando eles foram assistir essas fitas, no momento que supostamente a pessoa foi deixar lá o lenço, não havia filmagem nenhuma, era como se tivesse tido um problema e tivesse ficado tudo preto na câmera, então eles não conseguiam ver nada. A essa altura, a polícia já estava achando que os seus equipamentos eram de má qualidade, até que o Alan entra em contato com a polícia para relatar um fato que havia acontecido. Ele conta para a polícia que o Charles tinha chamado ele para uma conversa, e nessa conversa ele teria dito que ele tinha ali acesso a algumas informações que poderiam levar ao paradeiro da Marta, mas que para isso ele precisava de um pagamento de uma certa quantia. E o Alan achou aquilo muito estranho, então resolveu contar para a polícia. E também 2 sobrinhos da Marta, eles acabam recebendo uma ligação do sequestrador, pedindo para eles irem até um hotel levar a quantia solicitada para o resgate. Então os sobrinhos eles vão até esse hotel com a quantia exigida e eles avisam a polícia, que também vai até lá e fica observando escondida. Então eles veem o Charles chegar no hotel, e o Charles ele foi até lá, até o quarto que os sobrinhos da Marta estavam ali hospedados, aguardando pelo sequestrador. Então ele disse para os sobrinhos que ele tinha recebido uma ligação e o sequestrador tinha dito que era para ele buscar o dinheiro com os sobrinhos e entregar para o sequestrador. Porém, os sobrinhos se negaram a fazer isso e disseram que eles queriam entregar pessoalmente ao sequestrador. O Charles então vai embora do local e o sequestrador acaba por não aparecer. A polícia então começa a perceber ali que o Charles ele estava muito ativo nas investigações, ele ia constantemente à delegacia para saber como andavam as investigações e parecia que ele estava muito envolvido ali, né, nesse caso. E também era estranho que o sequestrador tivesse escolhido um mediador, porque ele não estava fazendo as negociações diretamente com o marido da vítima. Então a polícia começa a investigar o passado do Charles. E eles descobrem que o Charles ele tinha uma dívida num valor muito alto, e inclusive ele tinha furtado algum dinheiro da igreja que ele fazia parte. Então, em agosto de 1993, mais de um ano após o sequestro, eles fazem um interrogatório com o Charles. E o Charles ele acaba por confessar que ele havia feito algumas daquelas ligações com pedido de resgate. Mas ele diz que ele só fez aquilo porque ele queria manter as investigações ativas. Ele também faz o teste de polígrafo, porém ele é reprovado. Então, depois de muitas horas de interrogatório, ele confessa que no dia 6 de agosto de 1992, ele ligou para o Alan, fingindo ser um homem chamado Sam Wegler, que era ali o suposto interessado em comprar a propriedade que o Alan tinha à venda. Então eles combinam de se encontrar no dia seguinte lá no local dessa outra propriedade. Então, sabendo que o Alan não estaria em casa, ele vai até a residência do casal e ele fica observando lá de fora, e ele vê quando a Marta sai para buscar as correspondências. Então ele desce do carro, vai até ela e ele diz que o Alan teria sofrido ali um acidente e que era para ela entrar ali no carro, que ele ia levar ela até o local. Então é o que ela faz, porque afinal de contas o Charles era amigo do casal, ela confiava nele. Então ela entrou no carro com ele. E segundo o Charles, a intenção dele era apenas sequestrá-la para poder conseguir o dinheiro do resgate, para poder pagar ali as dívidas que ele tinha. Ele sabia que o casal tinha aquele dinheiro, então depois ele ia libertá-la. O que é um pouco estranho, afinal ela conhecia ele e ela ia saber dizer quem tinha sequestrado ela. Mas de qualquer forma, ele disse que no caminho ela teve um ataque cardíaco e acabou perdendo a vida, e ele ficou muito apavorado com isso, então se desfez do corpo dela. Então a polícia acaba fazendo um acordo com ele, e a parte dele nesse acordo ele teria que mostrar onde que ele teria colocado o corpo da Marta. Então ele indica um rio que tinha ali na região, que chamava Wolf River, e eles fazem uma grande busca nesse local, porém não é encontrado nenhum sinal da Marta. Eventualmente, o Charles ele acaba mudando a sua versão, ele dá uma segunda versão da história. E dessa vez ele diz que após a Marta ter entrado no carro, ele levou ela até a garagem da casa dele. Lá ele teria amarrado ela e teria abusado dela. Depois ele deu alguns comprimidos para dormir, na tentativa de tirar a vida dela dessa forma.
Ele então fez aquela ligação para o Alan pedindo o resgate, aquela primeira ligação. Depois ele teria voltado até a garagem, abusado novamente da Marta. Então ele tirou a vida dela segurando um travesseiro contra o seu rosto. Depois disso, ele enterrou o corpo dela no jardim da casa dele. A Marta tinha 65 anos de idade. Então, no dia 30 de agosto de 1993, a polícia vai até a casa do Charles e eles encontram, de fato, o corpo da Marta ali enterrado no jardim. E a posição em que o corpo foi encontrado dava ali a entender que, possivelmente, ela tinha sido enterrada ainda com vida. E o Alan, depois de meses sendo visto como o principal suspeito ali do sequestro da sua esposa, finalmente teve a sua imagem limpa e, o mais importante, conseguiu se despedir da Marta. Eles estavam casados já há 45 anos e a esposa do Charles estava na casa no momento que ele enterrou o corpo da Marta no jardim. Porém, ela disse que não fazia ideia do que ele estava fazendo. O Charles ele foi condenado à prisão perpétua a mais 20 anos. E o Alan ele acabou casando novamente e ele e a nova esposa adotaram um cachorrinho chamado Sugar. O Alan perdeu a vida no dia 6 de outubro de 2005 e ele estava com 78 anos de idade. E ele foi enterrado ao lado da sua primeira esposa, Marta. E esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like, se inscrever se ainda não for inscrito. Aproveita e compartilha esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar do canal. E até o próximo vídeo.